Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, é um prazerzaço ter vocês aqui no vídeo de hoje para falar sobre o próximo treinador do Corinthians. O Tite não vem, rapaziada, o Tite mais uma vez não vai treinar o Corinthians, dessa vez por motivos diferentes e motivos que não tem muito o que falar. Mas o Tite novamente não será treinador do Corinthians e aí a gente volta algumas casas atrás e parece que o Corinthians está rodando em círculo, está rodando atrás, está correndo atrás do próprio rabo nessa loucura que é achar um treinador hoje no futebol brasileiro. Tem alguns, mas a grande maioria não tem a mínima capacidade de treinar hoje, não só o Corinthians, mas de ser treinador. E o Corinthians cai de novo naquele mesmo limbo que ficou ano passado quando contratou o Ramon Dias. Agora tá na procura de um outro treinador. Os que tem ou são ruins ou são muito caros e o Corinthians não tem um treinador ainda à altura para ser o novo treinador do Sport Clube Corinthians Paulista. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a negativa do Tite, a nova procura por outro treinador, vamos voltar atrás daqueles que a gente já estava falando, mas a situação é, o Corinthians precisa achar urgentemente um bom treinador e um treinador rápido. Não dá para ficar esperando, porque na quinta-feira agora já tem jogo decisivo contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana, final de semana a gente já pega o Flamengo, e assim, com o Orlando Ribeiro, cara, a chance da gente sofrer para ganhar do Racing e tomar uma cacetada do Flamengo no final de semana é muito grande. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, mas antes, cara, se inscreve no canal do Torcedor Corintiano, não custa nada, gente. Se inscrevam, deixem o like, ativa o sininho da notificação para receber os vídeos e bora lá, vamos falar de Corinthians mais um pouquinho aqui no seu canal do Torcedor Corintiano. Vamos lá, cara, primeiro de tudo, a história sobre a chegada do novo treinador do Corinthians, ela se inicia na semana passada, quando o Corinthians perde para o Fluminense e o Ramon Dias é demitido. Quando o Ramon Dias é demitido, o primeiro nome que surge é Dorival Júnior. Treinador que deixou a seleção brasileira há um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio atrás. E assim, é o cara do momento no mercado do futebol brasileiro. Todo clube que você ouve que o treinador tá estremecido, tá balançando, Dorival Júnior. Falou-se no São Paulo, na possível saída do Zubeldia, Dorival Júnior. Falou-se no Santos, sem o Caixinha saiu, Dorival Júnior. O Grêmio estava sem treinador, Dorival Júnior. E assim por diante. Todos os clubes que demitirem um treinador, o Dorival Júnior vai ser falado, vai ser o nome do momento. Ele é o cara que está disponível, ele é o cara que está sem clube e ele é o cara que todos os clubes vão atrás. Por quê? Porque o Dorival Júnior é um gênio do futebol? Não. Mas hoje, dos que estão disponíveis a nível do futebol brasileiro, talvez ele seja o melhor. Eu, Luiz, não acho que o Dorival Júnior seja o cara para treinar o Corinthians. Ele não é o meu treinador dos sonhos, não é. Eu acho que o Dorival Júnior é capaz de fazer bons trabalhos, mas ele não é o cara que mais me agrada. Porra, Luiz, mas dos que tem disponível, quem você indicaria na frente do Dorival Júnior? É difícil. É muito difícil. E o Corinthians foi nessa bola. Porra, vamos no Dorival. Qual é o problema do Dorival? O Dorival, eu não sabia disso, mas fiquei sabendo ontem. O Dorival está recebendo da seleção e vai receber da seleção o salário dele, uma baita grana, até o final da Copa do Mundo de 2026. O Dorival sendo demitido, ele tem mensalmente um salário a receber da seleção como uma forma de rescisão. Então o que acontece? O Dorival, se não aceitar, se não acertar, se não fechar com nenhum clube até a próxima Copa do Mundo, que é no meio de 2026, ele tem um salário mensal garantido. Um salário para ele ficar dentro da casa dele, para ele viajar, para ele curtir a vida, sem precisar pisar em um campo de futebol. Porém, a partir do momento que o Dorival chega e fala assim, Corinthians, eu fecho, a CBF não precisa mais pagar isso. Então o Dorival, o que ele está fazendo? Seguinte, Corinthians, vou dar um exemplo, eu não sei qual que é o valor certo, mas vamos dizer que o valor que o Dorival está recebendo da seleção é R$1 milhão. O Dorival vira e fala assim, Corinthians, o meu salário normalmente é R$1 milhão.
porém a CBF já está me pagando 1 milhão. Então é o seguinte, para fechar com vocês, eu quero o valor de 2 milhões de reais. O 1 milhão que eu já estou recebendo da CBF, que eu não vou abrir mão desse 1 milhão para ir aí treinar vocês e daqui a 2 meses, 1 mês, vocês virarem e falar assim, Dorival, tchau, não quero mais saber de vocês. Então é o seguinte, eu quero esse 1 milhão que eu já tenho e eu quero mais 1 milhão, que é o valor que o meu salário vale. Vamos fazer esse valor. E aí talvez seja muito caro o Dorival, velho. Aí eu me pergunto o seguinte, será que, isso foi só uma hipótese, mas todo mundo está falando que o Dorival está pedindo muito, está pedindo demais. E aí eu fico assim, cara, será que vale? O Dorival na seleção e nos últimos clubes dele, ele apresentou uma dificuldade para trabalhar a defesa dos times. A seleção tomava muito gol, o São Paulo tomava bastante, o Flamengo não era uma muralha defensiva. E o Corinthians hoje tem um grande problema defensivo, cara. O Corinthians hoje, o maior problema dele é todo jogo a gente toma gol porque nós temos um sistema defensivo falho. Será que o Dorival é o cara para resolver isso? Eu não sei. O cara para resolver isso seria o Tite no auge. Seria o Tite de 2012, o Tite de 2015, até o Tite da seleção. Mas será que aquele Tite ainda existe? O Corinthians achou que sim. Porque o Corinthians colocou o Dorival como a primeira opção. Era isso na quinta, era isso na sexta. Mas no final de semana isso deixou de ser e o Corinthians voltou seu foco para o Tite. E ao que tudo indica, estava acertado já com o Tite. Só faltava assinar o papel e o Tite ser apresentado. Porém, as palavras estavam certas, tudo estava encaminhado. Mas hoje, terça-feira, a notícia que saiu. E aí depois da notícia veio a confirmação pelos perfis, tanto do Tite, do seu filho e do próprio clube, foi que o Tite teve problemas pessoais, problemas físicos, problemas psicológicos, problemas mentais ali, vamos dizer assim. E com isso ele recusou vir para o Corinthians. O que se indica, o que se fala é que o Tite teve uma questão de um quadro de crise de ansiedade. E quem já teve isso sabe que é uma situação muito difícil. Para algumas pessoas é algo pontual, você tem uma vez e depois você não tem nenhum episódio mais durante anos, às vezes durante a vida toda. Algumas pessoas têm isso recorrente, tem vários e vários quadros, alguns quadros mais pesados, alguns quadros mais leves, mas de toda forma, a saúde mental hoje, ela é algo tão importante, mas tão importante, ela é algo que a gente está cada vez tendo mais estudos, mais foco, que não dá pra você tratar isso como, porra, isso daí é frescura, mano, isso é bobagem, isso daí é balela. Quando se é falado, o Tite sofreu isso, não tem como você rebater, velho, não tem como você dizer, tipo assim, não, é frescura, não, porra, mais uma vez o Tite negou a gente. Dessa vez é diferente, mano. E o problema de tudo isso é o seguinte, a questão mental, ela é algo que você pode resolver em, sei lá, como eu já disse, em um momento você pode ter e depois você pode não ter mais nenhum quadro. Como você pode precisar tratar isso de uma forma mais intensa durante meses, durante anos. E às vezes você não tá completamente livre disso, mano. Porra, mano, o Tite poderia mandar o filho dele vir, ele começava o trabalho, e depois o Tite tratava, e quem sabe daqui a um mês o Tite estava apto e ele viria pra trabalhar. Mas quem garante que daqui a um mês o Tite apto, ele não voltasse e falasse assim, cara, não consigo, mano, não tá dando, velho. Tudo tá me lembrando, tudo tá me atrapalhando, aquele sentimento, eu não tô preparado. E aí o Corinthians voltaria a estaca zero, e aí o Corinthians teria perdido um mês de trabalho, e aí talvez o Tite teria apenas se queimado mais com a torcida e tudo não passasse de um problema pro Tite e um problema pro Corinthians. A questão é, pode ser que o Tite nunca mais volte a trabalhar por essa questão psicológica, gente. Talvez o Tite crie um bloqueio com o futebol que ele não consiga recuperar, ou que ele leve anos para recuperar e ele veja lá na frente e fale assim, cara, não é o que eu quero. A questão toda é que, por tudo aquilo que aconteceu na última passagem, na última vez que o Corinthians buscou o Tite,
é normal que grande parte da torcida vire e fale assim, porra, esse cara tá negando a gente de novo, mano. E eu, quem acompanhou o último vídeo aqui sabe, mano. Eu falei, cara, eu não queria o Tite aqui. Porque o Tite, no meu ver, na última vez que o Corinthians buscou ele, que ele falou que não trabalharia em mais clube nenhum, e pouco tempo depois estava treinando no Flamengo, eu acho que o Tite desrespeitou o Corinthians, e eu era contra o Corinthians ir atrás do Tite. Mas, dessa vez, eu não vou ser um cara aqui e vou falar que o Tite desrespeitou o Corinthians dessa forma agora. Se realmente, e tudo indica que sim, ele teve esse quadro de crise de ansiedade, mano, o que eu posso falar é o seguinte, que ele trate, que ele busque melhorar, que ele busque as soluções para isso e que ele ache a cura pra esse bagulho, mano, porque, assim, é um bagulho tenso, é um bagulho difícil, é um bagulho que, assim, se você não teve e já conviveu com alguém que teve, você sabe o quão é ruim, e se você nunca teve, nunca conviveu com ninguém que teve isso, que você continue assim, porque é algo muito complexo. O problema é, quando o Corinthians escanteia o Dorival e foca no Tite, e tudo indicava que ele tava fechado, o Tite já era esperado, o treinamento foi mudado dessa terça-feira para o Tite chegar, se apresentar e já treinar, o Corinthians agora tem que voltar com a viola no saco, falar assim, ei Dorival, queremos você de novo. E aí o Dorival agora meio que fica com a faca e a manteiga, a faca, o queijo, a manteiga, o pão, a faca, fica tudo, mano. Porque ele pode virar e falar assim, Coringão, seguinte, tava pedindo 2, o que vocês acham de 2,250 agora? 2,200. Ah, percebi que vocês estão precisando aí, vocês me deram uma botinha ali, acho que eu quero 2,200. E será que o Corinthians vai correr atrás? O que indicam é que sim. Porque, primeiro, os outros nomes no mercado não passam muita segurança de que vai vir, velho. Os caras falam de Luiz Castro. Cara, o Luiz Castro, primeiro, falou que não tinha muito interesse em vir treinar no futebol brasileiro. Eu sei que o Corinthians é o Corinthians, que o Corinthians é uma marca diferente, mas tem essa questão de não querer treinar no futebol brasileiro. Tem a questão do alto salário. E tem uma questão de muitos desses treinadores europeus, principalmente, usarem o futebol brasileiro como trampolim. Foi o Luiz Castro que fez isso, Vitor Pereira fez isso, o Arthur Jorge do Botafogo fez isso. Muitos deles fazem isso. Vêm aqui, fazem um bom trabalho e usam como trampolim. E às vezes nem trampolim para a Europa. O Luiz Castro foi para a Arábia, o do Botafogo agora, o Arthur Jorge foi também para o mundo árabe, o Vitor Pereira acho que foi para o mundo árabe, foi para o Al-Shabaab, agora ele está na Premier, mas assim, tem essa questão. Outro nome, falaram sim em Hernan Crespo. Cara, eu acho que você dando a pré-temporada pro Hernan Crespo, eu toparia. Talvez se o Hernan Crespo chegasse na época do Super Mundial, eu toparia. Agora eu já não sei. E um outro nome que no meio do ano passado eu concordei e falei, pô, talvez fosse interessante, mas eu tava maluco e os últimos trabalhos dele vêm mostrando isso, é o Fábio Carille, velho. Não tem a mínima condição desse elenco do Corinthians hoje ser dado na mão do Fábio Carille e ele tirar alguma coisa boa. Primeiro, a gente tem bastante qualidade técnica e eu acho que isso não é o foco do Carille. Ah, mas o Carille acertou lá em 17, 18, 19. Depois disso ele não acertou em mais nada. E segundo, o Carille tá fazendo o que de bom pra ser o treinador do Corinthians pra gente depositar tanta confiança assim nele? Eu acho que nada, mano. Eu acho que nada. Então, esqueçam o Carille, não dá pra focar nesse cara, velho. Ele não tem a qualidade hoje, ele parou no tempo. O Carille, que apareceu em 2017, parou no tempo. E o pior, ele tem retrocedido. Então, hoje, quem é o melhor? É o Dorival. Eu gostaria do Luiz Castro pelo que ele é capaz de entregar? Eu acho que sim. Mas acho difícil, acho que não combina e se torna um foco único exclusivamente no Dorival. Eu acho que o Corinthians vai fechar com o Dorival, eu acho que o Dorival vai aceitar o Corinthians, eu acho que o Dorival pode acertar o Corinthians, mas eu acho que ele vai precisar de peças. Não sei se que o Dorival tem hoje, o que ele vai entregar vai ser muito diferente do que o Ramon Dias já entregava. E aí é aquela, a zoeira na rede social é a seguinte, se ligar pro Ramon, acho que ele volta, hein? Ei, Emiliano, volta pra nós. Ei, Ramon, a gente cometeu, errei, fui moleque. Vamos ver o que vai dar, mas é o seguinte,
A minha sensação é que o Corinthians vai fechar com o Dorival. Eu não sei quando, eu não sei se pro próximo jogo contra o Racing ele já vai estar no banco de reservas, acho difícil, mas acredito que o Corinthians vai fechar com o Dorival Júnior. A questão é, o nosso querido Augusto Melo já deveria ter as coisas acertadas quando ele pensava em demitir o Ramon. Eu não digo já ter tudo no papel, mas ter o caminho que ele queria ali. Meu plano A é o Dorival. Se o Dorival não der certo, eu vou no plano B, que é o Tite. Não dá pra ele, meu plano A é o Dorival. Ah, a torcida fez uma pressão, vou no plano B, que é o Tite. Não, meu plano A é o Dorival, eu vou no Dorival. É esse estilo que eu quero, é isso que eu pretendo pro meu time. Aparentemente, nesse quesito, o Augusto Melo é mais do mesmo. Vamos nesse. Ah, acho que talvez a torcida falou isso, vamos nesse. Ah, não deu certo. Dessa forma, mano, a gente perde tempo, atrasa e as coisas não andam em relação à montagem e funcionamento desse time pelo novo treinador. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, quem vocês acham que deve ser o novo treinador do Corinthians. Tudo indica que vai ser o Dorival. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. E vai, Corinthians!